Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Anti-Diet Talk. Hoje o nosso docinho da semana. Tananana. Antes de passarmos para o resto do episódio, eu quero só convidar-te a fazer parte da comunidade que nós temos no WhatsApp, o Anti-Diet Club, onde por lá partilhamos coisas muito exclusivas e específicas, só mesmo com a nossa comunidade. Partilhamos também aqui o nosso backstage do podcast e, portanto, queremos ter-te por lá. O link está na descrição deste episódio, basta clicares e entras automaticamente no grupo. E já agora pedir também que subscrevas o nosso canal no YouTube, sigas o nosso podcast na Apple Podcasts, Spotify, etc. E vamos passar para o episódio. É um bolinho de chocolate. Pelo que eu estou satisfeitíssima, mas... e com expectativas. Eu vou mostrar aqui para a câmara que é um bolo de chocolate... Vou dizer a marca, não é? Sim, Da Landau. É a Landau que se diz, não é? É meio nome francês, ou não? Acho que sim. Isto... eu não sei se isto é concorrência do melhor bolo de chocolate do mundo ou se é do mesmo género ou não. Eu já provei uma vez o melhor bolo de chocolate do mundo e é divino. E eu achei que era igual, só que já percebi que não é. Tu nunca provaste? Eu nunca provei, estou a zeros. Nem este, nem o melhor bolo de chocolate do mundo. Já ouvi falar muito do outro. Este aqui nunca tinha ouvido falar, até tu me dizeres. Mas, aliás, até tu me dizeres. Eu acho que quando tu me disseste, eu julguei que isto fosse o melhor bolo de chocolate do mundo. Só que depois vi que o nome era diferente, mas o aspecto... É que eu já vi o aspecto do outro em fotos e assim. Eu sei que isto leva uns dois mousse e são assim úmidos e assim e por isso são bons. Mas este parece tipo mousse, uma parte mais dura, que não sei se é tipo chocolate mais duro ou se é tipo bolo, mas tipo brownie e mousse. E o outro é mousse, tipo... Não sei se é pavlova, mas tipo suspiro, mousse... Por acaso não gosto muito de despir. Está bem, eu também não gosto muito de suspiros, se comer os suspiros tipo assim, mas... Mas ali no, Não tens noção, Tiago. no meio é capaz É que depois de ser tipo aquilo fixe. derrete-se na boca e depois o resto é mousse e tipo... é tão bom! Pá, a minha mãe, nós oferecemos à minha mãe, né? foi. Para Ela ela, disse que era muito bom. ela foi de fim de semana para fora, então oferecemos e ela disse que é muito bom. Mas eu próprio ainda não experimentei, então tenho já a expectativa do feedback que recebi, né? Sim. Mas em primeira pessoa pronto, não sei. E aqui em cima, tenho quase certeza que isto é cacau. Vou experimentar o quê? É cacau. Vamos, mas é experimentar. Conversinha é bom, mas experimentar é melhor. Sim, sim. Tchim, tchim. Que nice, meu. E olha que é mais tipo, imagina, não sei se é bem chocolate negro, mas tem um toque de não assim tão doce. É mesmo bom. Meu Deus. E é bué da bom. É que é mesmo o género de chocolate que eu gosto, sabes? Não é aquele chocolate muito doce. Tem um ligeiro amargo. E é super bom. É mesmo mousse. Depois este cacauzinho por cima dá uma amargura muito boa. Bem, este bolo é incrível. É melhor ainda do que eu estava à espera. Eu já estava à espera que fosse bom, mas... Fogo. Eu acho que até fiquei sem palavras. É que isto é mesmo bom. Já sei qual é que vou querer que seja o meu bolo de anos. É, não é? Para todo o sempre. Depois de provar o próximo nível é difícil voltar atrás, não é? É tudo na vida. Pá, eu acho que a partir de agora não vale um bolinho que não seja este. Eu quero provar o melhor bolo de chocolate do mundo para ver se é diferente ou se é igual. Podemos trazer também cá. Pá, eu aposto que são os dois incríveis. Mas eu achei que eram iguais e acho que afinal são diferentes. Um quê? Porque eu acho que o outro tem suspiro. Não, este é tipo mousse, depois uma parte tipo meio brownie, mas não tão É. brownie, mais tipo, não sei explicar, mas tipo meio brownie, e depois mousse novamente. É. Quem nunca provou pode estar a achar que isto é tipo chocolate preto, mas não é. A mousse é chocolate de leite. Leva aquele cacauzinho por cima que acaba por não tornar o bolo, porque como isto é só chocolate e não tem literalmente mais nada, porque às vezes, imagina, os bolos de chocolate e assim, ou levam noz, ou levam alguma coisa para fazer um balanço e não ser literalmente só chocolate. E este, como é só chocolate, eu acho que eles, no fundo, aproveitaram vários graus de cacau diferentes, várias texturas diferentes, e depois juntaram tudo e saiu esta delicinha. Olha, abençoada quem criou esta marca da Landau, ou não? Sim. Muitos anos de vida. O próximo eu quero que seja do melhor bolo de chocolate do mundo. Sim. Não o próximo episódio, né? Porque também é preciso trazer aqui uns tocinhos de ovos, que já está a fazer falta. Está a fazer falta. Não está. Então, acho que podemos passar para o nosso tema de hoje, que é um tema que nós já queríamos trazer há bastante tempo e já tínhamos falado várias vezes sobre isso, porque, para além de ser uma expressão que muitas vezes as pessoas utilizam, que é o vício em açúcar ou o vício em comida,
eu acho que também é um bocado difundida nas redes sociais, que as próprias pessoas tipo, fazem posts do vício em açúcar, etc. E cria aqui alguma confusão e, acima de tudo, cria e reforça ainda mais esta ideia de que o açúcar é um vilão e, de repente, eu acho que já todos vimos, ou não sei se viram ou se fui só eu, mas eu acho que aquela imagem que circulou há uns anos na internet, que era a imagem de dois cérebros iluminados, com a mesma zona iluminada, que era do género, vejam como o açúcar ativa as mesmas zonas no cérebro que a cocaína, o açúcar é tão viciante como a cocaína. Todo esse tipo de discurso levou a esta mensagem final que é o açúcar vicia. E o que nós queremos falar aqui hoje é exatamente explicar, e posso já dizer, porque é que o açúcar não vicia e que isto do vício em açúcar, o vício em comida, o vício em alimentos, o que lhe queiram chamar, não existe. Ou seja, quem quiser a resposta pode já abandonar o podcast. Adeus, não vicia, está tudo bem, fiquem bem. Quem quiser ficar e perceber um bocadinho melhor, de uma forma prática e leve, porque é que não vicia, let's go. Eu acho que podemos começar por explicar de onde é que esta ideia errada de que o vício em açúcar é uma cena nasceu. E quando era mais nova, Sim. quando estava na faculdade, fiz parte de um grupo no Facebook, que era um grupo gigante, que era tipo, o não sei o que, Paleo. Pálio. Ou Pálio. Paleo ou Pálio? Eu nunca estive nessas tribos, sabes? Então, Mas eu nunca fiz parte da tribo em si, mas via. então para que é que aderiste? Qual era a intenção? Não sei, já não me lembro. Mas olha, o grupo era. Mas o grupo, quando eu estou a dizer gigante, eu não quero arriscar no número, mas era tipo, tinha milhares de pessoas. Acredito. E basicamente, pronto, segundo essa dieta, não se pode comer hidratos de carbono, que inclui os açúcares, e pode-se comer gordura e proteína à vontade, pronto. Não sei se é bem assim, mas é mais ou menos algo dentro destes. Se for torresmos ao pequeno almoço, tranquilo. Agora um bago de arroz. Um bago de arroz. E basicamente eu via muitos posts na altura de pessoas a dizerem e a relatarem os seus sintomas de abstinência, e abstinência com muitas aspas, porque obviamente isto não são sintomas de abstinência, mas é o que as pessoas associam, que é basicamente as pessoas deixavam de comer hidratos de carbono, deixavam de comer açúcar, de repente nem a fruta quase acho que podiam comer, e naquele grupo era incutido que era normal sentir sintomas de abstinência, que no caso eram dores de cabeça, tonturas, cansaço, que obviamente vem de um ponto de tu deixares de comer hidratos de carbono, que são só a maior fonte de energia para o teu corpo, que são só o nutriente que tu devias comer em mais quantidade, então os sintomas que tu tens não são de abstinência, são de falta de energia, porque não estás a comer a energia suficiente para o teu corpo funcionar bem. Mas não, naquele grupo propagava-se que a dor de cabeça era tipo o vício a sair. A purificação. Sim, isto era tão romântico quando eu via os posts de ontem senti dor de cabeça, mas hoje já me sinto melhor, já senti o vício a sair. E outra questão em relação a isto do vício do açúcar está relacionado com os mecanismos bioquímicos que, no fundo, o açúcar segue no nosso cérebro de uma forma simplista e que as drogas, por exemplo, também seguem, que está relacionado com o nosso sistema de recompensa. Que, no fundo, nós temos uma região do nosso cérebro, que se chama de sistema de recompensa, que, no fundo, é ativada sempre que nós fazemos alguma coisa que nos dá prazer, como é o caso da comida. E é uma região que é ativada também com o uso de drogas. Quando são consumidas drogas, no fundo, é quase que libertado um cocktail de vários... Como é que eu ia dizer? É como se fossem vários mensageiros, posso dizer desta forma. Neurotransmissores que no fundo, mensageiros químicos entre neurónios. São os neurónios a comunicar uns com os outros, a passar a informação de ponto A para ponto B. Ou seja, no fundo são libertadas substâncias como, por exemplo, a dopamina, a serotonina, que dão a sensação de bem-estar, por exemplo, do uso de drogas. E, por exemplo, a comida também leva a esta libertação de dopamina, numa escala, obviamente, completamente diferente, mas é um bocado por este mecanismo também acontecer com a comida, mas também acontecer com muitas outras coisas, mas já vamos lá, mas também acontecer com a comida, que se criou um bocado esta ideia, juntamente com os sintomas de abstinência, de que o açúcar ou a comida pode viciar, porque, no
fundo, se a comida no teu cérebro liberta esta dopamina que é associada ao prazer, então significa que tu estás a sentir constantemente a necessidade de voltar a libertar aquela substância, tal como aconteceria, por exemplo, com a cocaína ou a heroína ou qualquer droga. A questão aqui, o que eu estava a dizer é que isto não acontece apenas com a comida. A dopamina é libertada e o nosso sistema de recompensa é ativado com muitas outras atividades que não apenas a comida e que não apenas as drogas. Mal seria, não é? Como, por exemplo, estar com amigos, ouvir música, dançar, tudo coisas que nós gostemos. Por exemplo, estamos num café ou estamos num jantar a falar com pessoas que consideramos o modelo mental delas interessante, a energia interessante. É libertado este cocktail que nos faz sentir felizes, satisfeitos, com a vontade de ter mais experiências similares àquela, e não necessariamente eu estou viciado nas pessoas que estão à minha frente, certo? Mas repara que está a ativar o meu sistema de recompensa. Tu tens mais vontade de repetir experiências que foram positivas do que experiências que foram negativas, certo? Sim, sim. Mas não por isso, por eu querer repetir, que eu sou viciado no meu amigo, ou na minha amiga, ou nas pessoas que eu acabei de conhecer. Eu acho-as interessante. Como eu estou a gostar da conversa, como os nossos mundos, de alguma forma, internos, estão a conectar-se, eu estou a ter esse cocktail também, em termos neuroquímicos. Mas não necessariamente isso é um vício. E isto também ajuda a explicar o porquê que o açúcar não é um vício. Ok, estimula, mas não é por isso que eu estou viciado em açúcar. Referir também que eu acho que vem de um ponto um bocado de que tu achas que a comida não deve ser prazerosa. Ou seja, imagina, se tu comes e é libertada uma substância que está relacionada com o prazer, alguma coisa está de errado porque a comida só serve para nos nutrir e para a sobrevivência e não serve para sentir prazer, por exemplo. E isto está relacionado também muito de uma perspectiva evolutiva, esta questão do sabor doce e da evolução. Certo, porque repara, o sabor doce, desde os primórdios, desde o início da espécie humana, o sabor doce sempre foi um indicador natural de energia. Ou seja, o ser humano sempre associou o sabor doce à energia, à possibilidade de nos alimentarmos, e o sabor amargo a uma possibilidade de uma toxina, de uma toxicidade. Ou seja, o ser humano tem algum repúdio a coisas amargas, tendencialmente, em termos evolutivos, e tem uma aprovação generalizada para coisas doces. Tanto começamos logo a ver isso nos bebés, não é? Tu metes uma coisa doce a um bebé, dás-lhe uma coisa doce, vais ver a cara dele e depois dá-lhe uma coisa ácida, uma coisa amarga. Ele já não vai fazer uma cara tão feliz. Exato, e por exemplo, um bebé se calhar nunca provou um sabor doce tipo açúcar puro, mas automaticamente é inato exatamente por esta perspectiva evolutiva, porque no fundo antes não havia rótulos para nós estarmos a ver o que é que, o que é que os alimentos tinham, então no fundo o doce indicava-te, como tu disseste, a questão da energia, de ok, é seguro comer isto e vai-me dar energia para eu poder fazer as minhas atividades, e o sabor amargo ou azedo ou por aí indicava que a comida podia estar estragada ou podia ser um fruto venenoso. Ou Um sinal de perigo à nossa existência, à nossa sobrevivência. E outra questão, e aquilo que eu estava a tocar há bocado, daquela imagem da cocaína e do açúcar, eu acho que isso veio um pouco quando surgiu um estudo há uns anos atrás, que foi feito em ratos, que no fundo vinha a discutir se esta questão do vício em açúcar era uma coisa que acontecia ou não. E eu acho que, para quem nos está a ouvir, que eu sei que maioritariamente não são profissionais de saúde e não são pessoas que têm, porque não têm que ter, no fundo, facilidade em avaliar evidência, só para explicar que existem vários tipos de estudos e que é muito fácil nós encontrarmos, se eu quiser encontrar um estudo a dizer que comer cocó de pombo faz bem, é muito fácil encontrá-lo. Não com esse exemplo. Estou a exagerar, mas para dizer que é muito fácil, se nós quisermos arranjar estudos que provem o nosso ponto de vista, nós vamos sempre encontrar. Avalia-se na qualidade do estudo, porque existem diferentes tipos de estudos, com diferentes metodologias. Depois, mesmo o próprio estudo em si, existem estudos muito bem feitos, existem outros que são macaca. Ou seja, é preciso, quando olhamos para um estudo, não é só eu vi um estudo que dizia, ok, mas temos que olhar para o estudo e avaliar se aquilo realmente foi bem feito, como é que foi feito, se não foi bem feito. Avaliar mais do que existe um estudo que parece que às vezes é o suficiente para
tipo, imagina, quando estão a falar com os vossos avós e eu vi no vosso CNTV que o morango fazia mal. E eu tipo, não, o morango não faz mal. Mas havia um estudo, sabes? É um bocado assim. E a evidência científica também, não vamos estar a explorar Sim, muito sim, disso para não amassar, mas a evidência científica, há vários níveis de evidência e é muito mais interessante e muito mais credível o acumular de estudos na mesma direção do que um estudo isolado a dizer Yeah. o azeite afinal é mau. Não, existem milhares de estudos a dizer que o azeite é bom, então porquê é que um estudo a dizer que o azeite é mau, não estou a dizer que existe, que eu saiba não existe, mas imagina que existia, esse estudo é irrelevante. Então e todos os outros, não é? Exato. Não podemos andar ao sabor do vento só porque saiu um estudo, afinal não. Há muita evidência acumulada em sentido contrário. Então dar esta nota também é importante. E este estudo em particular que saiu sobre esta questão do vício no açúcar foi feito em ratos. E automaticamente, quando o estudo saiu, o que aconteceu foi que jornais, revistas, etc., extrapolaram os resultados que tinham sido ali obtidos com ratos para pessoas, como se pudesse ser feita esta extrapolação que não pode ser feita. Ou seja, claro que os estudos em ratos, numa fase inicial, podem ser úteis, mas os resultados que tu tens daí, tu não podes dizer, olha, isto vai acontecer exatamente assim com humanos. Porque não é assim que funciona. Aquilo é uma fase inicial e depois passa-se para estudos mais avançados para ter, no fundo, mais provas, digamos assim, de que aquela afirmação ou aquela evidência faz sentido ou não. E o que aconteceu é que nesse estudo em específico com ratos, supostamente as vias pelas quais esta questão do sistema de recompensa era ativado tanto com açúcar como com cocaína, acho que era a substância utilizada. A questão é que também se verificou que os ratos, quando tinham acesso contínuo a açúcar, ou seja, não havia uma restrição do açúcar, eles não tinham a necessidade de estar a comer açúcar constantemente como se de um vício se tratasse. Ou seja, o que este estudo, aliás, até demonstrou mais foi que a privação é que levava muitas vezes a que quando houvesse disponibilidade, houvesse um exagero e não que a disponibilidade contínua levasse a um exagero constante. E com as drogas, no caso a cocaína, não existe esta questão de, olha, se estiveres sempre disponível no armário da tua casa, vais só fazer de vez em quando, não é? Não existe este mecanismo, não funciona da mesma forma. Repara, e nós vemos isso na nossa prática clínica, que sempre que as pessoas conseguem libertar-se das amarras da dieta e começar a comer de forma mais intuitiva, com maior liberdade alimentar, vê-se isto na prática, que é o fechar, o terminar da restrição leva a uma competência alimentar melhor, leva a um ponderamento, a uma moderação alimentar totalmente diferente. Agora, quando a pessoa está naquele registro da proibição, do não deve, do não pode, do é proibido, da culpa, ela tende a exagerar. Restrição gera compulsão. Então isso não me surpreende minimamente que com os ratos tenha sido esse o resultado. Porque com os humanos coincide nesse desfecho. Sim. Eu vejo na prática clínica. E depois uma outra coisa que temos que ter em atenção é que o que vicia em si não é o tabaco, é uma substância específica no tabaco, ou um conjunto de substâncias. Por exemplo, no tabaco podemos pensar na nicotina. O que vicia, tipo na cocaína, não sei qual é o composto ativo em específico, mas há de ser um composto ativo. Percebes o que eu estou a dizer? Sim. Tal como, por exemplo, na cannabis é o THC. Exato. Isso é que é a substância que vicia. E onde é que está a substância que causa a dependência na comida? E é Ainda isso ninguém sabe. Ou seja, qual é que é essa substância? Exato, era isso que eu queria entrar e eu sinto que este podcast, este episódio, talvez esteja Nós estamos a tentar que não seja, mas sinto que talvez seja um pouco mais técnico do que o normal dos nossos episódios, porque o tema assim também o exige para nós conseguirmos explicar. Não dá para fazê-lo de outra forma. Mas para explicar, no fundo, como é que acontece a absorção de comida, lá está, de uma forma muito, muito simplista, só para nos conseguirmos fazer entender. No fundo, quando nós comemos, por exemplo, um alimento, imagina, eu estou a comer uma banana, o alimento passa pelo nosso estômago, pelo nosso intestino e depois é absorvido para a nossa corrente sanguínea. Só que o que chega à nossa corrente sanguínea não é um pedaço de banana, porque é como se... Felizmente.
Estávamos lixados. É como se, imaginem, na boca a banana é esmagada como se estivesse a esmagar com um garfo, no estômago a banana é partida em mais pedacinhos mais pequeninos, cada vez mais pequeninos, e o que sobra no final da nossa alimentação, no caso do açúcar, é glucose, que no fundo é um açúcar, galactose, se estivermos a falar de laticínios, e frutose. São subunidades de uma peça maior. Exato. Ou seja, hidratos de carbono, uma peça grande. Glucose, galactose, frutose são as pequenas peças consequentes ou o desfecho da digestão da peça maior que é os Exatamente. hidratos de carbono. É como se fosse uma peça do Lego. Eu acho que este exemplo é perfeito. Se nós pensarmos no açúcar de mesa, aquele açúcar branco que todos conhecemos, isso tem o nome de... Esse açúcar é um açúcar que, no fundo, são duas pecinhas do Lego juntas, que é a sacarose. E, no fundo, tem uma pecinha de glucose e uma pecinha de frutose. E o que acontece na digestão é que estas pecinhas se separam e o que passa para o sangue são as pecinhas separadinhas de glucose, frutose e galactose. Eu espero que isto não esteja mega confuso. Isto para dizer que todos os alimentos que nós comemos, seja uma banana, seja uma bolacha da Chips Ahoy, seja outro hidrato de carbono qualquer, seja o arroz, eles no fundo vão sempre no final ser reconvertidos a estas três pecinhas de Lego: glucose, frutose e galactose. Depois, dependendo do alimento, são mais de uns, mais de outros. Tais pecinhas pequeninas, fruto da digestão da peça maior que é os hidratos de carbono. Ou seja, se nós fôssemos na conversa de que o açúcar vicia, o que tu estarias a dizer é que, por exemplo, o arroz também vicia, porque o arroz, depois do processo de digestão, também vai fornecer açúcar ao teu corpo. O que tu estarias a dizer é que não são só as bolachas e os chocolates e os alimentos que as pessoas consideram maus que têm este poder aditivo. É também os alimentos que tu consideras que são bons e que são saudáveis. Exatamente. Então, porque no fundo, o poder aditivo, o nosso corpo não sabe se tu estás a comer uma bolacha, se estás a comer uma banana, se estás a comer um brócolo, porque no fundo, no final, vai ser tudo reconvertido nestas pecinhas de Lego, por assim dizer. Então, nós não conseguimos associar uma substância à adição. Tal como, por exemplo, no tabaco, conseguimos associar a nicotina, tem poder aditivo. Mas tu não consegues fazer isso na comida. Ou seja, logo aí não faz qualquer sentido que exista esta ideia de dependência da comida. Exatamente, porque para haver dependência tem que se analisar qual é que é, neste caso, o nutriente que gera essa dependência. Se não se sabe de nenhum nutriente que gere dependência, é porque dependência com a comida não existe. Eu acho que às vezes, e mesmo antes de nós começarmos, nós estávamos a falar e a debater que às vezes isto era um bocado uma questão de semântica, porque, como tu disseste ao início, há pessoas que se sentem viciadas em comida e também é importante validar isso, de que, ok, isso não existe, mas é assim que tu te sentes e está tudo ok nisso. E isto para dizer que muitas vezes pode parecer uma questão de semântica do género, ok, mas eu sinto-me assim, não existe, mas é como eu me sinto. Só que eu acho que isto traz um problema ainda mais grave, que é, cria-se muitas vezes a ideia de que nós temos que fazer desafios de não sei quantos dias sem açúcar, ou que temos que vamos tipo sofrer sintomas de abstinência quando deixarmos de comer chocolates, e isto cria uma ideia de alimentação super negativa, porque quer dizer, a alimentação é uma coisa básica, uma necessidade básica do ser humano, que tu tens que fazer várias vezes ao dia. E de repente tu achas que, de alguma forma, há alimentos que não podem entrar, que são proibidos, que se tu deixares de os comer vais passar por sintomas de abstinência, que tens que fazer desafios de 20 dias, ou sei lá, o que é que as pessoas inventam, de não sei quantos dias sem açúcar para te livrares do vício. Isto cria uma série de comportamentos, às vezes pode parecer só, lá está, uma questão de semântica, mas isto cria uma série de comportamentos que são super desequilibrados. Sim, sem dúvida. Isto pode levar até a perturbações do comportamento alimentar. Sem dúvida. Então, em suma, até agora, o açúcar não vicia, não há nenhum nutriente identificado que tenha poder aditivo, ou seja, para dizermos que algo vicia, temos que identificar a causa da adição. Não há causa absolutamente nenhuma, desconhece-se completamente.
esta crença de que de facto o açúcar vicia pode ainda levar a um comportamento perturbado, a um distúrbio do comportamento alimentar. Então até agora só coisas menos positivas, não é? Sim, dizer também que lembrei-me agora que a única substância que está presente em alimentos que nós sabemos que tem um poder aditivo é a cafeína. Ou seja, assim, da alimentação, a única substância que tem que pode ser rotulada desta forma é a cafeína, só acrescentar isso. Às vezes, o facto das pessoas acreditarem que de alguma forma são viciadas em açúcar, em comida ou que seja, pode levar a que as pessoas sintam que têm que restringir ao máximo esses alimentos e daí que venham aqueles desafios dos dias sem açúcar, mais não sei o quê. A questão aqui é que, muitas vezes, isso é dar um passo atrás, porque nós sabemos que, como tu disseste, a restrição gera compulsão. Ou seja, o que acontece quando as pessoas se restringem é que as pessoas conseguem fazer essa restrição durante algum tempo, mas depois o ciclo dá a volta e quando nós estivermos perante aquele alimento vai haver um total descontrole com a comida e com aquele alimento em específico ou com aquele grupo de alimentos. Ou seja, muitas vezes esta crença de que o vício em açúcar é uma coisa e que nós temos que fazer algo em relação a isso, porque quando nós pensamos em álcool, drogas, tabaco, aquilo que nós sabemos é que uma pessoa que tenha problemas com o álcool, por exemplo, aquilo que deve fazer é deixar de consumir álcool e nunca mais consumir álcool. Ou seja, acho que se extrapula um bocado esta ideia, se tu achas que és viciado em açúcar, então extrapula-se um bocado esta ideia para a comida, que, ok, então se eu sou viciado em açúcar, eu tenho que... Fazer algo em relação a isso. Exato, tenho que fazer abstinência daquela... Quem faz até pode escrever nos comentários, se assim desejar. Quem faz a abstinência a açúcar fica mais obcecado com açúcar. Ou seja, não é porque é vício, é exatamente por esta questão. A restrição gera compulsão, o ciclo dá a volta. Eu restringo-me, eu vou compensar. Então, vira muitas das vezes uma sensação que estamos obcecados com determinados alimentos doces. Mas isso não é porque os alimentos são viciantes, é porque eu estou-me a restringir, é porque eu estou-me a privar. Se eu me permitir comer de forma moderada estes alimentos, provavelmente eu vou sentir essa sensação a desaparecer. Porque não estamos a falar de alimentos que causam... Nenhum alimento causa dependência, causa sintomas de abstinência. Portanto, não faz qualquer sentido desafios de não sei quantos dias sem açúcar. Aliás, não só não faz sentido, como pode ser bastante prejudicial para as pessoas que o fazem. O teu corpo precisa de açúcar para sobreviver. Se o açúcar não existisse, tu não estavas aqui à minha frente, aqui todo feliz da vida. Porque nós temos... não, porque eu não estava aqui. Porque nós temos células no nosso corpo que só se alimentam de açúcar. Ou seja, quando nós retiramos os hidratos de carbono, quando nós fazemos os desafios sem açúcar, o que acontece é que o nosso corpo utiliza outras vias metabólicas para arranjar essa glucose no final, que é açúcar, para alimentar células específicas que só se alimentam de açúcar. Ou seja, nem sequer, em última análise, esta questão de que o açúcar causa cancro e é igual à cocaína e mais não sei o que, mais não sei o que mais, não faz sentido nenhum, porque o açúcar é necessário para a vida. Se não houvesse açúcar, nós não estávamos aqui. Tanto que, repara, não vais mais longe. O açúcar é a fonte preferencial de energia do cérebro. Claro que isto não vai contra a questão do equilíbrio, isso também é importante, sem dúvida, mas o equilíbrio não é restrição a todo o custo, não é desafio sem açúcar. O equilíbrio não é isso, o equilíbrio, é no meio. Nós, quando estávamos a preparar este episódio, nós vimos que, até foi, isto não era nada de evidência, mas era tipo num jornal ou assim, alguém a dizer, acho que era um psiquiatra, já não me lembro, a dizer que se esta questão do vício em açúcar especificamente existisse nesta substância que é o açúcar, tu agarrarias num pacote de açúcar e comerias sim, claro. colheradas de açúcar. Isso pode acontecer, mas acontece em episódios de compulsão alimentar, como pode acontecer com cubos de gelo, como pode acontecer com farinha. Ou seja, a questão não é o açúcar. Num episódio de compulsão alimentar, qualquer alimento, se não houver melhor à disposição, pode servir. Porque não estamos a falar de vício, estamos a falar de outras questões psiquiátricas. Tirando o caso de, lá está, episódios de compulsão alimentar, geralmente, e mesmo nesses casos, esse é quase um último recurso, porque o que as pessoas preferem são alimentos que são palatáveis, que têm açúcar na sua constituição, gordura, sal, etc. Então,
sim, acho que era isto. Espero que o episódio não tenha ficado demasiado confuso. Espero que tenha sido perceptível porque é que realmente esta questão do vício do açúcar não existe, porque é que é importante falarmos sobre isso e porque é que é importante que entender este novo prisma, se calhar, para muitas pessoas, porque lá está, continua-se a vender muito esta questão dos dias sem açúcar, dos sintomas de abstinência, etc, 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 que prejudica muito a nossa relação com a comida. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que o objetivo foi conseguido. O nosso objetivo Vou era descobrir na edição. o objetivo era trazer este episódio de forma leve, de forma científica, Simples. mas não pesada, de forma mais simplista, para bom entendimento. Então, acho que foi conseguido. Então, acho que podemos passar para o insight da semana, que no fundo é uma coisa que nós vemos constantemente em consulta e está um bocadinho também relacionado com O tema, com não o é? tema, mas não foi de Não propósito. calhou, não calhou. Exato. Como muita coisa neste podcast, foi só intuitivo. E no fundo, fui eu que dei este insight ao Tiago, mas eu já não me lembro qual era o contexto com que o dei. Eu sei que tinha saído de uma consulta e que o disse, porque é uma coisa que acontece... Tu disseste-me isso e fez logo ressonância comigo, porque já Sim. vi isso acontecer. Não, acontece com... Sei lá, na verdade, não vou acontece... dizer centenas, mas dezenas de vezes. Na verdade, é uma coisa que acontece com todos nós. A questão é que há pessoas que não fazem esta restrição, mas no fundo o insight é que nós vemos constantemente que pessoas, muitas vezes, apetece-nos comer alguma coisa em específico. Por exemplo, apetece-me comer um bolo de chocolate. E eu penso, ok, mas o bolo de chocolate tem o vício do açúcar, estou a brincar, mas o bolo de chocolate faz mal, não é uma coisa que eu queira comer agora porque tem açúcar, porque tem isto, porque tem aquilo, não me identifico a comer bolo de chocolate a uma terça-feira às 4 da tarde, porque eu só posso comer bolo de chocolate ao fim de semana, blá blá blá. Esse tipo de pensamentos e crenças que nós temos em relação aos alimentos proibidos. E o que acontece, e nós vemos constantemente, é que as pessoas, por não se permitirem comer, acham que estão a fazer, no fundo, uma coisa boa pela sua saúde, porque estão a guardar a vontade e estão, no fundo, a não seguir aquele instinto de comer aquele doce ou aquele alimento que elas queriam comer. E acham, lá está, que estão a comer coisas mais nutritivas, então estão a fazer melhor por si. Mas o que acontece, no fundo, é que quando as pessoas reprimem estas vontades e não, no fundo, não seguem as suas vontades e não têm esta liberdade para decidir se querem comer ou não e para realmente comerem e desfrutarem daquele alimento, não significa que elas não vão acabar a comer na mesma. E o que nós vemos constantemente é que as pessoas, quando não seguem estas suas... Não seguem as suas vontades, mas como é que eu ia dizer isto? Honram, Quando respeitam. não honram esta vontade de comer, por exemplo, um doce, é o exemplo que eu estou a dar, acabam muitas vezes por, realmente, naquele momento elas não comem o doce, mas depois, por exemplo, chegam a casa, ao final do dia, e de repente, como não comeram o doce, vou chegar a casa, sinto falta de alguma coisa. Às vezes até acabaram de jantar, elas não têm fome física, mas sinto falta de alguma coisa. Se calhar vou comer uma banana, que é uma fruta e faz bem. Comer banana, mas não fiquei satisfeita. Tenho aqui umas nozes, então vou comer aqui umas nozes, mas não fiquei satisfeita. O bolo de chocolate está no frigorífico, mas o bolo de chocolate é melhor não. Então vou comer uma mousse proteica. E comem mousse proteica. E depois chegam ao final e nada as satisfez e elas acabam a comer o bolo de chocolate na mesma. Só que a questão é que se tivessem comido à tarde, tinham comido se calhar uma fatia e o dia seguiu e está tudo bem, mas de repente, como deixaram aquilo passar e no fundo estiveram em restrição, já comeram a banana, já comeram as nozes, já comeram a mousse proteica e agora não só não comem uma fatia do bolo de chocolate, como comem metade do bolo de chocolate. Pronto, isto depois é individual, obviamente, em termos de quantidades, mas não comem a quantidade que se calhar comeriam para ficarem satisfeitas em primeira instância. Repara o irónico aqui. Se formos simplistas e olhar só para as calorias, a pessoa fez isto com medo de engordar porque não quer aumentar de peso, se calhar até quer perder de peso. Sim. Mas está a ter ações que vão fazer aumentar de peso a longo prazo, Exato. óbvio, não por ter feito aquilo um dia. Exato. Mas repara o irónico, é que nem para perder peso, nem com a estratégia para perder peso, inteligente. Isso é inteligente. Sim. Porque se tu estás a consumir mais calorias, se tu queres um chocolate e começaste na banana, foste à manteiga de amendoim, mas manteiga de amendoim não é chocolate. E naquele dia tu querias é chocolate. Depois foste à aveia, depois foste a comer uns amendoins, umas nozes, não sei o quê. E depois no final acabaste no chocolate. Não faria mais sentido se tu começasses logo pelo chocolate. E se calhar nem precisavas de comer mais nada naquele momento, porque tu podes estar saciado, mas podes não estar satisfeito. E há aqui uma grande diferença e uma grande confusão entre estes dois conceitos. O saciado está mais ligado ao volume
ao volume de preenchimento no estômago, está mais associado à quantidade de comida que tu comes, e o outro está mais associado ao prazer, à satisfação. Ok, eu como grandes quantidades de comida, mas eu gosto da comida que eu estou a comer. Eu gosto do método de confecção que eu estou a utilizar para aquela comida. Ou eu estou só a comer à base de grelhados porque eu acredito que um refogado faz mal, ou que é calórico, ou que engorda. Entendes? Então, Sim. isto é, isto é algo que é importante refletir. Sim, e no fundo o insight é esse, é refletirem se o facto de não honrarem logo à partida as vossas vontades não está a fazer com que acabem a comer na mesma, que supostamente era o pior que podia acontecer quando quando não honras a tua vontade. É o pior que podia acontecer naquele momento para a pessoa, muitas vezes, é comer, efetivamente. E refletirem se isso não está a acontecer na mesma, mas mais tarde e numa quantidade muito maior, porque lá está, a vontade foi acumulada e depois entra aqui um mecanismo de quase compensação, de eu não posso, mas olha, já que eu comi, então vou comer tudo hoje e começa amanhã. E o problema é que não vais começar amanhã e o amanhã até pode chegar, mas depois no dia seguinte é novamente. Primeiro que Exatamente. desempanques é E adivinha o difícil. que é que vai acontecer no final? Sensação de incompetência, Culpa. de culpa, de frustração, e tudo poderia ter sido evitado se eu honrasse a minha vontade em quantidades que me satisfizessem, sem exagero. Sem dúvida. E era isto que tínhamos por hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil. Portanto, vemos na próxima quinta-feira, às 19 horas. Não se esqueçam de subscrever o canal, seguir o nosso podcast na Apple Podcasts e Spotify. Um beijinho e até lá.